Informação é aqui. Regência FM. ZYD 989, 107,1 MHz. Rádio Regência FM. Lins, São Paulo. 8 horas. No ar, Jornal da Regência. Produção da equipe 107 de jornalismo. Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Bom dia, segunda-feira, 18 de março de 2019, dia do Demolei. Estamos na lua crescente. No ar, a edição 9719 do Jornal da Regência. Ano 28, verão brasileiro. Condições do tempo. Neste momento aqui em Lins, área central do estado, tempo bom, temperatura na casa dos 27 graus. Bom dia, me chama Matias. Bom dia, Gilson. Nesta segunda-feira, o tempo segue instável sobre o estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado a nublado e com áreas de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e da noite. Aqui em Lins e região, a previsão para hoje é de sol, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite poderão ocorrer. A probabilidade é de 80%, o volume previsto 10 milímetros. Umidade relativa do ar mínima de 56%, máxima de 97%. Temperaturas mínima de 21, máxima de 33 graus. Em Campinas, mínima de 20, máxima de 30 graus. Santos, mínima de 21, máxima de 30 graus. São Paulo, capital, temperaturas variam. Mínima de 20, máxima de 32 graus. A previsão para os próximos 2 dias aqui para a nossa região é de temperaturas variando entre 20 e 30 graus. A probabilidade de chuva é de 80%, dados do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp de Bauru. Destaques desta edição. Congresso Nacional espera a reforma dos militares para votar a Previdência. Presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos para encontro com o presidente Donald Trump. Confira no comentário de Alexandre Garcia. Prefeitura de Jaú concede reajuste ao funcionalismo. A Câmara de Lins tem sessão logo mais à noite. Referência em saúde bucal, o município de Marília comemora 20 anos de programa. Esportes na Rádio Campeã. O Linense perdeu o derby para o Penapolense ontem no Gilbertão. Na A3, o clássico regional entre o Noroeste e Rio Preto terminou empatado em Baú. Na Elite, o clássico deu Palmeiras em cima do São Paulo. O Corinthians bateu o Oeste e está nas quartas de final. O Mirassol empatou com o Botafogo. Confira também as loterias e notícias da polícia. 8:03. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento. Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia.
Transportadora Cafelândia, referência nacional no setor de logística e transportes. Frota moderna, preparada para transportar açúcar, gesso, calcário, soja, grãos em geral, entre outros. Agregue seu caminhão à nossa frota. Em breve, posto de combustíveis, estrutura de primeira com localização privilegiada. Transportadora Cafelândia, Rua Antônio Ruiz Gimenez 641, no Distrito Industrial de Cafelândia, próximo a Marechal Rondon. Ligue 14-3554-2228. A usina Lins iniciou suas atividades em 2007, sempre buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. E orgulha-se em ter construído uma história de respeito e credibilidade com seus colaboradores, parceiros e comunidade onde atua. Usina Lins, há 10 anos, produzindo energia renovável para um mundo melhor. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Oito e 5. Indicadores econômicos. Fechamento da última semana. O Ibovespa fechou a última semana em alta de 0,54% aos 99.136 pontos. O índice acumulou ganho de 3,96% na semana. O dólar comercial fechou em queda de 0,71%, cotado a 3,82 na venda. Na semana passada, o dólar acumulou desvalorização de 1,28%. O euro teve queda de 0,59% a R$ 4,32. O grama do ouro na BMF fechou cotado a 159,64. O FESP 26,53. O FM de Lins R$ 3,7356. A caderneta de poupança rende hoje 0,37%. Cotações das culturas e produtos do agronegócio. A arroba do boi gordo no estado fechou cotado a R$ 152. O açúcar é cotado a R$ 69,10 a saca de 50 quilos. O café tem preço de R$ 398,96 a saca de 60 quilos. O milho na BMF é vendido a R$ 39,61 a saca de 60 quilos. No estado, o leite é comercializado a R$ 1,4209 o litro. A tonelada da cana-de-açúcar é cotada a R$ 61,85 campo e R$ 69,08 esteira. Oito e 7. Congresso Nacional espera a reforma dos militares para votar a Previdência. Yuri Hudson. Nesta semana, a reforma da Previdência finalmente começa a andar no Congresso Nacional, mesmo tendo sido apresentada aos parlamentares há quase um mês. Só agora a CCJ foi instalada e deverá iniciar a admissibilidade ou não da proposta defendida pelo governo de Jair Bolsonaro. Mas o que se espera mesmo dentro do Congresso Nacional é que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente ainda nesta semana a reforma da Previdência para os militares. Esta foi a promessa feita pelo governo quando apresentou a nova aposentadoria para o regime geral. De acordo com o líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB, a apresentação desta reforma é essencial para a tramitação da Previdência. Se o governo não enviar o projeto de lei de reforma dos militares, a PEC da Previdência não terá sua admissibilidade. O líder do PSL, delegado Valdir, entende esta cobrança. Pelo princípio da equidade, da igualdade, que todo cidadão quer saber qual reforma da Previdência, se terão privilegiados ainda ou não.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a análise da reforma da Previdência na CCJ só acontece depois que a reforma para os militares for apresentada. A expectativa é que o governo mostre essa proposta até o dia 20. Já a votação na CCJ da nova Previdência está prevista para os dias 27 e 28, ou seja, na próxima semana. Ainda assim, após essa análise, a reforma vai para uma comissão especial e será acompanhado também por senadores que formaram uma comissão de acompanhamento para sugerir mudanças à proposta e facilitar a aprovação dela no Senado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 8:09. O comentário de hoje. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson, Michel, equipe e a você, ouvinte Regência, em Lins, Cafelândia, Marília, mais 80 municípios na área central do interior, entre Bauru, Araçatuba e Rio Preto, também em locais mais distantes. Na primeira participação deste começo de semana, Alexandre Garcia trata da reunião entre Bolsonaro e Trump e também da base de Alcântara. Continuamos direto da capital federal. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes do Jornal da Regência. Base de Parnamirim, um exemplo para a conversa de hoje entre Bolsonaro e Trump. O Brasil já teve essa oportunidade de trabalhar com os Estados Unidos sem perder a soberania, porque a base de Parnamirim continua nossa, né? Mas participamos da Segunda Guerra Mundial de uma forma decisiva, até porque a invasão da África começou em Natal, né? Fizemos o pulo do oceano, de Natal à África, e os americanos conseguiram expulsar os alemães do norte da África com a colaboração do Brasil, e nem por isso perdemos a base. Eu estou dizendo isso porque uma das questões de hoje em Washington vai ser outra base, a de Alcântara, no Maranhão, para lançamento, agora em outra era, né? Agora lançamento para o céu, não é mais lançamento para a África, é um trampolim para além da estratosfera. E vão assinar um acordo, provavelmente, para garantir os segredos tecnológicos dos dois países e o Brasil, claro, não apenas ganhar com um aproveitamento comercial da base para lançamentos. Os americanos economizam 30% de combustível se lançarem em Alcântara e não em Cape Kennedy, na Flórida, por causa do Equador, né? E além disso, digamos, um aluguel comercial dessa base geograficamente privilegiada para lançamentos de toda a ordem, né? É um dos assuntos de hoje que faz lembrar Parnamirim. De Brasília, para a Regência FM, primeiro lugar em Lins e região, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia volta ainda hoje com um novo comentário, 8:12. Vamos para a região, começando com Jaú, onde a prefeitura concedeu o reajuste ao funcionalismo. Tony. Os servidores públicos municipais de Jaú terão reajuste de 4,57% de reposição da inflação retroativo a 1º de março e aumento de R$50 no auxílio alimentação, que passa para R$ 723,81, mais reajuste pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. Em nota, a prefeitura informa que haverá a devolução dos valores descontados pelos dias parados na greve de 2017 aos servidores que concordarem em repor as horas não trabalhadas. Segundo o prefeito Rafael Agostini, o fato positivo desse reajuste com ganho real, aumento do ticket e outros benefícios conquistados no reajuste concedido em 2019 é que mais de R$8 milhões serão injetados na economia
melhoria no comércio da cidade. Ainda de acordo com o chefe do executivo, também foi mantido o 13º de auxílio alimentação com os reajustes trimestrais com base no INPC, próximo de R$ 750 em dezembro. 8h13. Referência em saúde bucal, o município de Marília comemora 20 anos do programa Sorria Marília. Sheila. A Secretaria Municipal da Saúde de Marília, em parceria com a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e Apoiadores, comemoram em 2019 2 décadas da campanha Sorria Marília, Semana de Atenção à Saúde Bucal. Este ano, o lançamento oficial acontece nesta segunda-feira, no auditório do gabinete da Prefeitura, às 14h. Durante esta semana, cirurgiões dentistas do município e das entidades participantes, junto com voluntários, convidam a população a refletir sobre a saúde bucal com ênfase ao uso do fio dental. Boca bem cuidada é sinônimo de bem-estar, defendem os especialistas. O programa de saúde bucal do município, por meio da equipe de prevenção e demais dentistas, trabalha durante todo o ano nas unidades de saúde, escolas e espaços sociais. Porém, neste mês de março, as atividades serão intensificadas. A cirurgiã dentista Gláucia Regina Raful Sacomani, encarregada da saúde bucal em Marília, conta que a programação dos 20 anos foi viabilizada pelas parcerias. Entre os parceiros está o atual presidente da APCD Marília, Carlos Mateus Ribeiro Sanches, um dos idealizadores da campanha em 2008. Realizada pela Secretaria Municipal da Saúde, o Sorria Marília tem a colaboração das Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e de Educação. Oito e 16. Diversão na Regência, a rádio das grandes promoções. Neste fim de semana, ouvintes Regência ganharam brindes especiais. Ontem, entre os participantes dos palpites para Linense e Penapolense, Ludiceia de Jesus deixou seu palpite no Facebook, Regência Líder pra Valer, e ganhou o mascote do elefante. Ontem, José Zambon, ouvinte do São Fernando aqui em Lins, fez o cadastro no WhatsApp Regência e ganhou o kit churrasqueiro, com faca, garfão e estojo com a marca Regência. Nesta manhã, Regência no Você Faz o Sucesso tem convites para o cinema, entre outros brindes especiais. Participe pelo Face, WhatsApp ou pelo telefone. A qualquer momento durante a programação gostosa de ouvir da Regência, você pode ganhar caneca personalizada. A participação é pelo telefone ou com adesivo Regência colado em seu veículo. Retire o nosso adesivo aqui na Pedro de Toledo 355. Acesse também nossa fanpage Regência Líder pra Valer. Acontece hoje a 7ª sessão ordinária da Câmara de Lins. Os trabalhos começam às 8h da noite. Na pauta estão 4 projetos inscritos. A tribuna livre será ocupada pelo superintendente da Sabesp, Antônio Rodrigues da Grela Filho, da Lua, que falará sobre o Dia Mundial da Água. Entre os projetos, do vereador Macalé, denominando professora Rejane de Paiva Casadeio, e o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. O projeto do vereador Pedrinho são 2. O primeiro, o de número 11, institui no município o Dia da Valorização dos Garis e Margaridas. E o outro institui no município a Semana de Conscientização e Combate ao Feminicídio e à Violência contra a Mulher. Também inscrito o projeto de lei 144 do vereador Moreira, que proíbe o ingresso de crianças e adolescentes em eventos artísticos que tenham conteúdo impróprio para menores de idade no município. Os trabalhos da Câmara de Lins começam às 8h da noite. 8h18. Aconteceu na tarde de sábado o sorteio das casas, 98 casas da CDHU no município de Guaiçara. O evento contou com a presença do secretário da Habitação do Estado, Flávio Amari. 294 pessoas foram sorteadas, na verdade. São
os 98 titulares e 2 grupos de suplentes de 98. E isso porque a partir de agora os documentos serão analisados e será verificada toda a exigência com relação aos inscritos. Participaram das inscrições 933 pessoas e agora estes sorteados não significa que já estão com a casa garantida, porque agora eles passarão pelo crivo e deverão atender todas as exigências, tanto do governo do estado, através da Secretaria da Habitação e CDHU, como também do governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida. Entre os requisitos, não possuir imóvel no nome, não ter participado de nenhum outro programa habitacional, também ter a renda máxima permitida nesta faixa de unidade habitacional, entre outros requisitos. A partir de agora será feita a avaliação e análise destas 94 pessoas, evidentemente começando pelos 98 primeiros sorteados, que são os considerados titulares. O secretário falou da solenidade em Guaiçara e a expectativa é que daqui a 60, 90 dias aconteça efetivamente a entrega das chaves das 98 casas no município de Guaiçara. É muito importante nós brasileiros. E poder hoje estar trabalhando no governo João Dória e poder trabalhar na área da habitação é muito prazeroso, poder conviver com esse sonho, com essas pessoas e participar desse sonho das pessoas. Vivemos um momento muito especial aqui agora, o dia todo fazendo esse trabalho, mas aqui foi diferente. Aqui foi o astral estava gostoso, a sensação das pessoas, a alegria das pessoas, o respeito das pessoas por cada prefeito e vice-versa. Também a estrutura, embora calor, muito agradável. Então foi um momento muito especial que eu pude viver hoje aqui com todas essas famílias. Espero que isso daí, daqui a 60, 90 dias, a gente possa viver mais uma vez na entrega das chaves das casas. 8h20. A seguir, ontem, em pleno Gilbertão, o Linense decepcionou mais uma vez e tomou goleada do rival penapolense. Confira também os outros resultados do Paulista. Na Elite, o Palmeiras bateu o São Paulo. Na A3, o outro derby em Bauru, envolvendo o Noroeste e o Rio Preto, terminou empatado. No fim de semana também começou a temporada 2019 da Fórmula 1 e Valtteri Bottas venceu na Austrália. Confira também as notícias da polícia com o registro de violência doméstica, entre outras ocorrências. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Aniversário Big Mart, 20 anos Big Mart, e você? Promoção de aniversário Big Mart, são 500 prêmios esperando por você. Vem economizar. É aniversário Big Mart, 20 anos Rede Big Mart. A cada R$50 em compras você ganha um cupom pra concorrer. TV, celular, máquina de lavar, micro-ondas, tablet, bicicletas. E no dia 6 de abril o grande sorteio de 7 gols, 0 quilômetro. 20 anos Rede Big Mart. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. 8h23. Esportes. Começou a temporada 2019 da Fórmula 1. Valtteri Bottas venceu o GP da Austrália. O finlandês da Mercedes dominou a corrida na madrugada deste domingo em Melbourne e venceu a primeira corrida da temporada 2019 da Fórmula 1. O britânico Lewis Hamilton, também da Mercedes, e o holandês Max Verstappen completaram o pódio. A Fórmula 1 volta no dia 31 de março com o GP do Bahrein.
Futebol, Campeonato Paulista Elite teve no fim de semana clássico e o Palmeiras bateu o São Paulo. Ontem o Mirassol empatou jogando em casa. A rodada será concluída hoje. O Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0 no último sábado. Ainda no sábado, a Ponte Preta venceu o Guarani 3-0. Ontem, o Corinthians derrotou o Oeste 1-0. Também ontem, empate entre Mirassol e Botafogo. A partida terminou em 1-1. A classificação, a rodada na verdade foi concluída ontem à noite e a classificação ficou da seguinte forma: no grupo A já definidos os classificados, o Red Bull em primeiro do grupo com 24 e o Santos em segundo com 23. Temos ainda a última rodada que pode definir aí uma inversão na colocação. A Ponte Preta está na terceira posição com 19, não tem mais chances de avançar. O São Caetano em quarto no grupo com 7 pontos. No grupo B, o Palmeiras liderando com 22, já classificado como primeiro do grupo. O Novo Horizontino é o segundo colocado com 19. O Novo Horizontino novamente está na segunda fase do estadual, já tem vaga garantida na próxima fase. O Guarani, terceiro colocado com 14 pontos, está fora. O São Bento, lanterna, tem 4 pontos e praticamente está rebaixado, assim como o São Bento já rebaixado para A2 do ano que vem com seus 4 pontos. No fim de semana tivemos também o derby lá de Campinas e a Ponte, acabou goleando o Guarani. Mas as duas equipes terminaram abraçadas sem avançar para a próxima fase. No grupo C, o Corinthians com 18 pontos lidera a Ferroviária a segunda com 17. A última rodada vai definir quem termina no primeiro lugar do grupo. Bragantino com 10, Mirassol com 10, permanecem na divisão, mas não avançam para a próxima fase. No grupo D, o Ituano é o líder com 17. O São Paulo é o segundo colocado com 14, mas ainda tem risco, já que o Oeste, na terceira posição, tem 12 pontos. Na última rodada, se o São Paulo não vencer o seu jogo e o Oeste garantir os 3 pontos, o São Paulo é quem fica fora. O Botafogo é o quarto no grupo com 8 pontos. Na classificação geral, parte de baixo da tabela que define os rebaixados. O São Bento é o lanterna com 4 pontos, já tem vaga assegurada na A2 do ano que vem, já caiu. E aí temos a briga para saber quem é que fica com a segunda vaga no descenso, que vai ser rebaixado. São Caetano é o principal candidato, é o vice-lanterna no momento com 7 pontos. No entanto, tem a última rodada e o São Caetano precisa de qualquer jeito vencer e evidentemente torcer por tropeços dos adversários direto aqui, especialmente o Botafogo, que tem a 14ª colocação com 8 pontos, corre sério risco. Mirassol e Bragantino com 10 pontos também tem risco, mas a possibilidade já é bem menor. Então a briga aí pela última vaga na zona da degola entre São Caetano e Botafogo. A última rodada define quem será rebaixado para a A2 do ano que vem. 8h27. Vamos para a Série A3, a 12ª rodada neste fim de semana. Tivemos derby ontem pela manhã lá em Bauru e o confronto entre Noroeste e Rio Preto terminou empatado. A 12ª rodada teve início na sexta-feira, com o Comercial vencendo o Grêmio Osasco 1-0. No sábado, Desportivo Brasil e São Carlos, o Desportivo venceu o São Carlos por 1-0. No sábado ainda, Osasco Audax bateu Olímpia 5-2. Capivariano e Primavera empataram em 0-0. Ontem, o Velo Clube venceu Monte Azul 3-1. Barretos derrotou Batatais 2-0. O São Bernardo venceu o Taboão da Serra por 4-2. Noroeste e Rio Preto empataram a partida em 1-1. A liderança após esta 12ª rodada é do Velo Clube com 28 pontos. Desportivo Brasil soma 24 em segundo. Na sequência, o Noroeste em terceiro tem 22. O Comercial é o quarto com 21.
Capivariano com 20, em quinto, Osasco Audax com 17, Barretos também com 17. Em oitavo, São Bernardo com 15. O Monte Azul tem 15, ocupa a 9ª posição, seguido de Primavera, Rio Preto, Primavera, ambas as equipes com 15 pontos. O Grêmio Osasco é o 13º, aliás, é o 12º com 13, 13º Batatais também com 13, Taboão da Serra tem 9, ocupa a 14ª posição. O Olímpia, 15º com 7 pontos e o São Carlos com 5, 16º colocado. 8h29. A Série A2 do estadual, a rodada do fim de semana, a 12ª também, esta sim será concluída hoje. Teremos um jogo logo mais às 8 horas entre o 15 de Piracicaba e o Juventus. Os jogos do fim de semana. No sábado, São Bernardo venceu Água Santa 3-1. O Santo André empatou com Atibaia em 2-2. Rio Claro venceu a Portuguesa 1-0. Sertãozinho derrotou o Votuporanguense por 2-0. Ontem, o Taubaté venceu o Nacional 3-1. A Portuguesa derrotou o Internacional 2-1. E aqui em Lins, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Penapolense venceu o Linense por 3-1. Na manhã de ontem, no Gilberto Siqueira Lopes, o CAL recebeu o Penapolense, derby entre Linense e Penapolense. E a equipe de Penápolis acabou levando a melhor. Goleou o Linense. 3-1 foi o placar do jogo no Gilbertão na noite de ontem. Na manhã de ontem. O Linense, que começou bem, teve várias chances, foram 4 bolas na trave do Linense, mas a bola não entrou do lado do CAL. Por outro lado, a equipe do Penapolense teve melhor pontaria e mais sorte. 29 minutos, Manuel abriu o marcador. Aos 47 acréscimos do primeiro tempo, Rafael Saião ampliou. O primeiro tempo terminou em 2-0 para a equipe do Penapolense, que veio a Lins ocupando a última posição na tabela, como lanterna, e teve durante a semana vários problemas com jogadores se recusando a treinar, a vir a Lins. O técnico Edson Sol, Edcinho, que é linense, inclusive, está comandando a equipe do Penapolense, teve muito trabalho para poder montar a equipe para este jogo aqui em Lins, mas ele conseguiu fazer com que o Penapolense sustentasse e segurasse o ímpeto atleticano nos primeiros minutos. Depois o time acabou se soltando e a equipe do Penapolense acabou matando o jogo. No segundo tempo, logo aos 6 minutos, quando a torcida atleticana do Clube Atlético Linense esperava e aguardava aí uma reação da equipe da casa, o que aconteceu foi uma ducha de água fria com o Rafael Saião, mais uma vez aproveitando o contra-ataque e ampliando, fazendo 3-0 no jogo aos 6 minutos do segundo tempo. Depois daí a situação complicada, o Linense tentou e pouco conseguiu. Um gol saiu aos 37 minutos, Raul conseguiu fazer o golzinho atleticano. 3-1 foi o placar da partida no Gilberto Siqueira Lopes na manhã deste domingo. O público, 1.097 torcedores, a renda do jogo R$13.590. O técnico Edson Só, do Penapolense, falou do resultado importante. O Penapolense, que chegou a Lins ocupando a lanterna da competição, no último lugar, deixou a lanterna. Continua na zona da degola ainda, chegou a 10 pontos, é o 15º colocado, deixou o São Bernardo para trás, que tem 9 pontos. No entanto, foi uma reação e um jogo importante, que é um derby que dá moral para a sequência da competição. Penapolense, que tem na próxima quarta-feira o confronto com o líder Água Santa em Diadema. O técnico Edson Só falou do resultado da partida. Sem dúvida, é uma vitória que tem um significativo muito grande, porque foi uma semana muito turbulenta, entendeu? De dificuldades, né, de ameaças, enfim, e nós tivemos que contornar algumas situações. Tivemos algumas surpresas na sexta ainda, entendeu? Depois da equipe praticamente definida, mas aí então nós buscamos, né, no sábado, conseguimos arrumar esse time ontem de manhã, num treino tático, deixamos a equipe mais leve, mais rotativa, mais veloz. Tá certo? Então nós conseguimos um bom resultado, fruto do trabalho,
e da superação desses jogadores aí que nós temos que tirar o chapéu. Além de ser um derby, é uma situação que nós vivíamos, né? Uma situação crítica. Ainda não estamos numa situação boa. Ganhamos um jogo importante, né? Com uma vitória expressiva, mas nós precisamos ainda, a diretoria precisa nos ajudar mais ainda, entendeu? Fortalecer o nosso grupo, para que a gente agora continue forte, porque a situação ainda não é boa. Mas o jogo que nós fizemos, né, com uma equipe bem leve, com transição rápida, com velocidade, nos dá a expectativa de um bom futuro, de uma boa sequência. É o que nós precisamos. 8h34. A partida de ontem marcou a estreia do novo técnico Tuca Guimarães, que chegou na segunda-feira e iniciou o trabalho, e o time acabou não rendendo, apesar de tentar bastante acertar 3-4 bolas na trave do adversário e ter o ataque criado. O gol não saiu, a bola não entrou e, pior, a defesa continua falhando e muito. O Linense tomou 3 gols na partida de ontem contra o Penapolense. O técnico Tuca Guimarães falou do resultado péssimo da partida na sua estreia no comando do Elefante e agora da sequência. O Linense, que já volta a jogar na próxima quarta-feira, vai até São Bernardo do Campo encarar o Lanterna, o São Bernardo, que tem 9 pontos e também tenta fugir da zona da degola. O Linense, que começou a rodada na 8ª posição, está no G8, terminou a rodada na 11ª posição com seus 13 pontos. O técnico Tuca Guimarães falou do resultado do jogo. Em princípio, a gente começou com volume alto, né? Acho que 3 bolas na trave no início do jogo, mas defensivamente, acho que uma desatenção tremenda, né? A gente acabou não funcionando, acabamos tomando 2 gols, um fechando o segundo tempo, também por desatenção, uma transição que a gente tinha até falado dela antes do jogo, né? E aí o terceiro gol da mesma forma. Então eu acho que de repente a gente acabou se deparando com uma situação inicial da partida em que a gente teve a posse, comandou as ações e a gente esqueceu que a gente ia ter que defender também. E na hora de defender, a gente não deu atenção para o jogo e pagou um preço alto. Eu acho que as falhas tiveram um peso grande, né? A gente não pode dar as costas para isso. Com relação ao peso, eu achei que a gente teve alguns problemas na partida, né, com relação a desgaste muscular e algumas situações que deixaram a gente meio, até com a reação meio limitada num dado momento. Mas agora nós temos que repensar tudo isso, a gente já joga quarta-feira, vamos ver no que a gente pode oxigenar essa equipe. A gente sabe que, pelo que foi apresentado hoje, até com relação à intensidade, eu não acredito que a gente consiga repetir a mesma equipe na quarta. Seria, acho que, até um suicídio. Então nós vamos precisar oxigenar essa equipe e vamos ver a melhor maneira de fazer isso. Tá tudo muito próximo na classificação, né? Apesar da gente ter descido aí para 11ª colocação, a gente tá tudo muito próximo e 2 vitórias seguidas te acomodam na classificação. Então nós vamos buscar isso. Agora, como eu disse, a gente precisa achar alguns caminhos, né? A gente tem 2 dias aí para pensar, para conversar e para entender o que a gente pode fazer para conseguir botar um pouco mais de intensidade. Eu acho que basicamente a intensidade foi um inimigo nosso nesse jogo. Isso a gente não pode dar as costas. Nosso jogo ficou moroso num dado momento e nós vamos procurar essa forma aí de conseguir intensificar o nosso jogo para a gente poder ter um pouco mais de controle contra São Bernardo, não só nos primeiros 15, 20 minutos, porque não adianta, mas no montante do jogo. Tuca, jogo já na quarta-feira, dá para fazer só conversar praticamente, né? Nós temos que pensar aí como oxigenar essa equipe, né? A gente tem 2 dias e vamos pensar como fazê-lo, porque a gente não pode ter o nível de intensidade que a gente teve hoje nesse jogo, isso é inadmissível. A logística qual vai ser? Viaja terça? A gente viaja na terça, joga quarta em São Bernardo e acredito que a gente deve até treinar em Sorocaba até sábado para evitar esse desgaste da viagem aí, porque a gente sabe quanto vai ser importante esses 6 pontos que nós vamos disputar. 8h38. A rodada termina hoje com 15 de Piracicaba e Juventus. O 15 é o segundo colocado com 23 pontos, pode, se vencer, passar o líder Água Santa, que tem 25. O Juventus é o 5º com 19 pontos e pode melhorar a sua colocação na tabela. Na classificação geral, a liderança
quarto, Água Santa com 25, o 15 o segundo com 23, seguido pela Portuguesa Santista com 23. Em quarto, Rio Claro 21, o Juventus tem 19 pontos, é o quinto. Internacional na sexta posição com 17. Em sétimo, Votuporanguense com 15. Fecha o G8 Taubaté com 14 pontos. Também com 14 pontos está o Santo André. O Sertãozinho é o 10º colocado com 13. O Linense também tem 13, mas é o 11º. O Atibaia tem 13 pontos também e é o 12º colocado. Em 13º está o Nacional com 12 pontos, a Portuguesa é a 14ª, tem 11. O Penapolense subiu para a 15ª posição, chegou a 10 pontos, ocupa a vice-lanterna, ainda está na zona da degola. Na lanterna está o São Bernardo com 9 pontos. Na sequência, quarta-feira tem a 13ª rodada. O Linense vai encarar o São Bernardo, lanterna da competição, que luta desesperadamente para fugir do rebaixamento. O jogo lá em São Bernardo do Campo na quarta-feira à noite. O Linense, na sequência do campeonato, terá no sábado, também fora de casa, Inter de Limeira. Vai até Limeira encarar o Internacional, jogo no sábado. E fecha esta primeira fase no dia 30, última rodada, recebendo o Água Santa. São os próximos 3 jogos do Clube Atlético Linense na competição. São Bernardo, quarta-feira fora de casa, no sábado Internacional lá em Limeira e depois no dia 30 recebe o Água Santa. São 3 jogos nesta reta final da primeira fase do Paulista da A2. O Linense precisa de resultados, ainda tem condições de ficar entre os 8 primeiros que avançam para a próxima fase. No entanto, se os resultados não vierem, a situação se complica, já que na parte de baixo temos ali os times bem próximos. O Penapolense mesmo, na vice-lanterna, tem 10 pontos. Caso vença o seu próximo compromisso, que é justamente o líder agora, o Água Santa, já soma a mesma pontuação do Linense. Então, a situação pode fluir positivamente, com resultados, o Linense somando pontos e avançando, ou pode se complicar ainda mais. Quarta-feira tem mais um capítulo da história do Linense neste Paulista da A2. E em casa, o Linense segue decepcionando. 8h41. A seguir, as loterias do fim de semana, a Mega Sena acumulou. Também as notícias da polícia. Um indivíduo foi preso desmontando uma moto, produto de furto em Promissão. Diversos furtos foram registrados no fim de semana. Também teve violência doméstica. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. Mate Center, construindo com você. Reforme sua casa com muita alegria. Construa o seu lar com mais economia. Elétricos, hidráulicos, tintas e areia. Tudo para a construção inteira. Mate Center. Tijolo, azulejo, cal-ferro e cimento. Tudo dentro do seu orçamento. Mate Center de Cafelândia, Dom Pedro II 192, 3554-1777, 3554-3096. Afinalto, completa reparação automotiva. Equipe e serviços de ponta para o seu Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Ford, Hyundai, Nissan, Honda, Renault, Citroën, Peugeot e Toyota. Faça a revisão do seu veículo com a gente. Afinalto, fazendo mais que clientes, fazendo amigos, em Lins e região. José Fava 407, Junqueira. WhatsApp Afinalto 99794-5912. Estamos apresentando Jornal da Regência. Oferecimento Big Mart Centro de Compras, Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia e Transportadora Cafelândia. 8h43. Quina.
Concurso 4.926, o prêmio acumulado em 3 milhões. Atenção. 12, 14, 27, 46 e 61. Time Mania, concurso 1.306, time do Coração América do Rio. Prêmio também acumulado, chega a 4 milhões e 300 mil. Anote. 1, 2, 20, 40, 46, 49 e 70. 8h44. Mega Sena. Concurso 2134 não teve acertador. Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio chega a 33 milhões. Números sorteados 6, 21, 34, 46, 54 e 59. Dupla Sena, concurso 1914, um apostador de Brasília acertou 6 números em bolsa 5 milhões 147 mil. Atenção. 3, 7, 8, 26, 27 e 41. Segundo sorteio da dupla. 20, 27, 29, 30, 31 e 47. 8h45. Loteria Federal. Concurso 5.371. O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para São Roque, São Paulo. Quinto prêmio, 40.066, Macaco. Quarto prêmio, 68.205, Águia. Terceiro prêmio, 19.154, Gato. Segundo prêmio, 16.653, Gato. E o primeiro prêmio, 91.418, deu Cachorro. Dia de sorte, concurso 125, mês de dezembro, o prêmio acumulado em 1.200.000 mil. Atenção. 1, 8, 12, 13, 17, 26 e 30. 8h45. Notícias da polícia. Nas últimas horas, muitos furtos registrados pelos dados da Central de Polícia Judiciária. Também teve a prisão de um indivíduo que desmontava uma moto furtada e ainda teve violência doméstica. Fernando? Exatamente, Gilson. Na noite de sábado, policiais militares prenderam um homem de 21 anos no Ribeiro. Ele desmontava uma motocicleta que havia sido furtada em Promissão no último dia 12. No local, os policiais localizaram diversas partes da moto que estava sendo desmanchada pelo indivíduo. O homem foi conduzido até a CPJ, Central de Polícia Judiciária, e ficou à disposição da Justiça. 8h46. Houve também o flagrante de violência doméstica em Guaiçara. Uma adolescente de 17 anos foi agredida pelo ex-namorado de 19. Ele foi preso. Ele chegou até a atingir a vítima com uma tijolada. Houve também furtos, flagrante de furto, quando a vítima chegava em casa, notou uma movimentação estranha no local e acionou a polícia militar, que prendeu o indivíduo. Também o furto de um veículo Gol, aqui no centro de Lins, na rua Carlos Gomes, e furto de fios de cobre da câmara fria da cozinha piloto. Estas as ocorrências das últimas horas para o Jornal da Regência. 8h47. Nas estradas, nas últimas horas aqui na nossa região, base da Polícia Rodoviária Federal em Guaiçara e Polícia Rodoviária Estadual, base aqui em Lins, na Marechal Rondon, a informação de tranquilidade. Neste momento, movimento tranquilo pelas duas principais rodovias. As notícias mais importantes desta edição do Jornal da Regência, do regenciafm.com.br. Você participa também pelo WhatsApp no 991639290. Ótima semana para você. Nova edição do Jornal da Regência, amanhã, às 8 horas. Jornal da Regência. Apresentação: Gilson Jorge e Marcelo Dermínio. Edição, redação e reportagens da equipe 107 de jornalismo. Supervisão geral, Marcelo Dermínio. Jornal da Regência. Oferecimento
Big Mart Centro de Compras. Mate Center Materiais de Construção de Cafelândia. E Transportadora Cafelândia. Bom dia.